da população de Teresina, a própria imprensa, a Câmara também, todo mundo ficou abismado com o volume de recursos que a Prefeitura está no vermelho, ou seja, que precisa aí repor de alguma forma, chegar a algum resultado. E já hoje a gente teve uma outra surpresa muito negativa. Ele anunciou que no lugar de 1 bilhão, depois de números atualizados que foram recebidos pela sua equipe, são 3 bilhões de reais em várias dívidas de diversos órgãos, de diversas formas, empréstimos, consignados, enfim. Ele fala. Vamos ver então. Mas a Prefeitura de Teresina está devendo aproximadamente 3 bilhões de reais. Vou repetir, 3 bilhões de reais. Isso é metade do dinheiro que gasta durante todo o ano para cuidar da cidade. Praticamente é metade. O orçamento da Prefeitura é de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Eu tinha dito um pouco mais de 1 bilhão. Mas eu fui atrás, já que houve uma politização, estão me dizendo que eu vou convocar da Câmara. Eu não tenho nenhum problema, nada a reparar. E minha vida, seja como cidadão, seja como gestor público, nada a temer, absolutamente nada. Então, o prefeito revela que o valor que ele tinha revelado anteriormente ser de 1 milhão, agora é de 3 bilhões de reais. 1 bilhão, não, 1 bilhão passou para 3 bilhões. Ah, tá. Me corrigiu, obrigado. Não, eu realmente fiquei... Porque essa história, essa trama só se adensa. É, bilhão com B de bola. E me chamou a atenção na fala do prefeito que ele cita uma politização do caso e que essa politização o fez avançar nos números. E aí descobri que o rombo é bem maior, Cíntia. Pois é, eu acho isso muito preocupante, porque eu conferi toda a entrevista do prefeito, aí a gente viu um recorte da rede social dele, né? Sim. Mas ele falou para o repórter Elivaldo Barbosa, e durante a entrevista ele disse, para mim ficou claro que ele foi provocado pela convocação da Câmara, convocação ou convite, eu não sei. Não, na verdade foi... O Dudu fez uma convocação, só que não foi a plenário para ser votado. Não teve o requerimento, o documento, então mas... fala-se sobre isso. Então, criou eu isso. percebi que ele reagiu a esse convite ou convocação, seja lá de que forma for, dos vereadores, e decidiu, então, entrar em contato com a parte financeira da Prefeitura. Isso também fica claro durante a entrevista. E tudo isso é muito chocante, porque não é que saiu de 1 bilhão para 1 bilhão e 100. Saiu de 1 bilhão para 3 milhões. Bilhões. Triplicou. Para 3 bi, pois é. Triplicou, é 3 vezes mais. E a forma como isso é colocado, assim, eu fico muito impressionada, porque, gente, isso não é pouca coisa. A cidade está no vermelho, literalmente, porque o detalhamento que ele mesmo apresentou em números, e a gente vê que foi algo que foi feito para ser entregue para o prefeito, porque tem alguns detalhes na lista que ele apresentou, uma planilha, que são detalhes tipo assim, isso aqui foi para isso aqui foi para aquilo. A gente tem a cartela, inclusive. Pois é, vamos ver? A gente tem a cartela com esses dados. Mas no original, sim, você vê que tem coisas assim, que é como se eu estivesse falando com você. Isso aqui foi para o empréstimo, aquilo ali foi não sei para quê. Então, foi uma coisa que foi repassada para o prefeito. É uma informalidade estranha, né? Isso, exatamente. De dívidas. E aí eu já me pressiono o seguinte, a Prefeitura não sabia disso até este momento. A transição 7 não meses teve isso, depois. né? 7 meses depois. Eu me questiono só a questão da transição. Mas Cíntia, vamos, né? não é? Vamos focar no que a gente tem que focar aqui. Nos números, olha aí. Nos números. São impressionantes. Vai lá, Alessio. 480 milhões em restos a pagar entre contratos executados e não quitados, 280 milhões em consignações usadas e não pagas, 212 milhões em terceirizados que está na justiça o processo, 110 milhões da Fundação Municipal de Saúde entre medicamentos e insumos para os hospitais, isso do ano de 2024, 570 milhões em 2 empréstimos ao Banco do Brasil. Tem mais? Tem mais empréstimo. 100 milhões do empréstimo ao BRB, Banco de Brasília, 275 milhões de empréstimos à Caixa Econômica Federal, 123 milhões teve empréstimo do CAF, que é um banco interamericano, 502 milhões de repasse ao IPMT, que é um órgão dos servidores,
8 milhões de FGTS, 4 milhões do INSS. Agora eu entendi, realmente alguém escreveu isso no papel e estava explicando para o prefeito. Inclusive na cartela mantiveram, do jeito que estava lá, né? Não corrigiram. Vê, alguém, é como se eu estivesse conversando com você, olha, teve aquele empréstimo no CAF, que o CAF é um banco interamericano. Então isso está colocado dessa forma. Foi uma coisa que não houve nem tempo de elaborar uma planilha, uma coisa mais detalhada, uma coisa mais formal, como a ocasião pede e a gravidade exige, Sim. Nesse caso. Mas eu quero falar o seguinte, eu queria me ater aos empréstimos, porque os empréstimos foram aprovados pela Câmara. E a gente acompanhava aqui também, que era aprovado. E era tratado, eu não estou falando pelos jornalistas, como se fosse assim, a última Coca-Cola do deserto. Agora vai. Agora vai dar tudo certo. E era um festejo, era uma celebração. Ninguém vota contra empréstimo. Ninguém vota. Vem cá. Ninguém nunca pensou nisso, que ia dar nisso. A gente tem como somar rapidinho, só os 4 empréstimos, 470 com o Banco do Brasil. Porque aí é empréstimo que foi tomado e está atrasado, né? Sim. Deixou de ser pago. 100 milhões com o BRB, que era quem ia gerir a folha de pagamento, eu não entendi nada desse empréstimo. Então, tem 375 milhões aí com a Caixa, mais 375 mais 126. Então aí já tem 498. 400 milhões aí. Volta lá para o do Banco do Brasil. Milhões. Na primeira cartela tem... Dá quase 1 bi só de empréstimo, né? Dá mais de 1 bi de empréstimo. É que está faltando do Banco do Brasil. Dá quase ali da Caixa. 570 milhões do Banco do Brasil. 1 bi. Já passou 1 bi. Talvez fosse 1 bi. 1 bilhão e 68 milhões. O primeiro bilhão anunciado, né? Porque esse é conhecido, Exatamente. Né? E talvez seja a dívida que esteja batendo mais rapidamente à porta da Prefeitura, porque tem que pagar os bancos, Sim, né? Tem que pagar os bancos. Se não pagar, tem juros, é débito com o banco. Isso é um retrato de uma gestão desequilibrada. Não tem outra coisa para falar a não ser isso. É o retrato de uma gestão que era assim, como se não houvesse amanhã. A gestão do Dr. Pessoa, ela era conduzida como se não houvesse amanhã. Então, assim, amanhã não tem nada, cambada, vamos gastar tudo hoje, porque amanhã é outro dia. Amanhã Deus pertence. Amanhã dá certo, talvez a gente ganhe na loteria. Tem aquele filme Vivendo a Vida Adoidado, né? Pronto. Pois, infelizmente, gastaram o nosso dinheiro adoidado. Mas aí tem Tribunal de Contas, tem Justiça. Agora, e a cidade está sofrendo as consequências. É verdade. E a gente, assim, eu levantei, a gente sempre fala, questão da equipe de transição, questão de Ministério Público. Quantas vezes a gente foi chata aqui falando, isso aqui não é uma defesa do ex-prefeito. Não tem, é indefensável. Mas ele não era o único, embora ele seja o grande responsável, porque ele era o prefeito, mas existia uma equipe, existiam outros gestores e a desorganização, que a Cíntia frisou bem aqui, não era só do prefeito. Você falou aí no prefeito,